Boa tarde. A representação pós o jogo de segunda contra o CSA, algumas reflexões, uma conversa sobre o jogo, entender momentos positivos do jogo, momentos negativos, o que nos impediu de conseguir o resultado positivo. E já a partir daí iniciamos uma atividade com Santa Cruz para movimentar, dar uma minutagem igual ao elenco. Achei interessante o comportamento do jogo, um jogo mais com caráter assim de jogo, não que os jogos contra o Riachuelo não havia ocorrido ações fortes, né? Mas o Santa Cruz já foi um jogo mais intenso, um adversário que veio parte do jogo com a equipe titular, né, a parte final, e a gente conseguiu fazer uma boa atividade. Isso é bom porque os jogadores que vêm figurando menos, voltando ao departamento médico, já tiveram esse primeiro conteúdo na terça-feira. Aí ontem unimos o G1, G2, G3, desenvolvemos um trabalho pensando nessa base de força que é importante na semana, e depois uma transferência para o campo com todos. E pontuando a importância desse jogo, a característica do adversário, a dificuldade que é cada jogo, né? Quando a gente fala, cada jogo uma decisão, o nível da Série C elevou muito. Um adversário que dentro de casa tenha uma característica de jogar, de buscar o resultado, né? Tive lá mais de 100 jogos, eu sei como funciona, mas ao mesmo tempo a gente vem de duas apresentações mesmo sem um resultado positivo, que nos dá confiança, né, de fazer um grande jogo. Nossa performance fora contra o São Bernardo nos credencializa aí fora contra o Botafogo também, pensando grande, né, em neutralizar o adversário e buscar também um bom resultado, respeitando, entendendo os duelos que vão ocorrer no jogo, uma equipe experiente, um grupo, né, do nosso adversário ali bem distribuído, com alguns jogadores de uma passagem boa no cenário aí do futebol brasileiro, Henrique Dourado, Silvinho, Camilo, né, jogadores com experiência, e nossa equipe também, jogadores que conhecem muito a competição e também viveram situações grandes na carreira. Então acho que vai ser muito isso, esse entendimento, esses duelos de setor, imposição no jogo. Nossa equipe está com essa imposição, né? Está correndo bem fora de casa, como São Bernardo disse, ocorreu em casa aqui também. Isso vai ser um grande jogo. E sobre conhecer o adversário, quando eu estava lá, o que eu pedia era impedir que o nosso adversário desse o primeiro chute no nosso gol, que isso causava um desequilíbrio de fora, assim, arquibancada. O Botafogo sempre, quando nos meus comandos, quando ele era agredido primeiro, ele demorava para entrar no jogo, né? E agora eu contra o Botafogo, eu vou buscar passar para os nossos atletas o que me gerava um desconforto lá, né? Ser agudo, ser incisivo, ser forte nessa questão de agressão ofensiva, que isso mexe um pouco com o ambiente lá de fora, né, da arquibancada. Então, penso em ter essa estratégia, né, de agredir o adversário, respeitar, mas também agredir eles ofensivamente. Professor, boa tarde. O Bruno Leite, a gente tem visto nas imagens, né, que ele tem participado já dos treinamentos com bola. É um jogador que o senhor pensa em levar para João Pessoa, já está com condição para isso. Da mesma forma, também faço a pergunta com relação ao Manuel e o Joãozinho, né, que na semana passada já estavam na transição, mas acabaram ainda não sendo relacionados. E uma outra pergunta é com relação ao estilo de jogo do Zago, né, técnico que chegou recentemente lá no Botafogo. Treinador que passou pela seleção boliviana recentemente, estava num grande clube da Bolívia e aceitou o desafio de ir lá para o Botafogo. Você já conseguiu também identificar
nesses jogos primeiros que ele teve no Botafogo, algo de diferente que compactua com a característica do treinador Zago? Obrigado. Sim, sobre Bruno Leite, ele participou parte do jogo treino e está participando normal. Parece que a regra não permite jogar com um suporte metálico. Isso aí está sendo conversado com o departamento médico para ter uma proteção nesse dedo que passou pela cirurgia. O que vai ser feito para ele poder participar do jogo, né? Acho que tem alguma regra que impede estrutura pontuda, dura, metálica. Então, o doutor está analisando a melhor maneira de imobilizar para proteger, né, qualquer imprevisto de uma queda ou de um toque que possa vir gerar prejuízo. Isso acontecendo, ele deve estar à disposição, aí é um critério de eu achar na questão técnica e tática se ele vai estar na relação. Joãozinho voltou também e Manuel permanece no departamento médico. Em cima dessa pergunta, completar a questão do Wendel, que vinha figurando com um jogador que estava meio que à disposição para empréstimo. E desde o jogo do Santa Cruz, o amistoso, na ausência do Manuel, o Wendel vem me trabalhando ali, me ajudando naquele setor, como um lateral esquerdo. E está tendo uma evolução gradativa ali, uma situação que vem me agradado bastante. E inclusive fui buscar mais informações, ele já atuou ali naquele setor, na carreira, no Londrina, próprio essa passagem no Japão. Jogador que tem força no corredor, tem saída forte, e por isso eu pedi, né, essa manutenção dele, levei ele para esse jogo como opção. Um jogador de força, que a gente ganha na questão de imposição física, bola aérea, por também ser um zagueiro, e uma saída muito forte ofensiva, pela força, né? Então, na ausência do Manuel no departamento médico, eu trouxe ele, e é um jogador que vem me agradado muito naquele corredor ali, né? E a outra, Rodrigo, e sobre a questão do Zago, treinador experiente, né? Vinha fora do país, numa grande equipe, seleção boliviana, bons trabalhos aqui no Brasil, Red Bull, Fortaleza, entre outros. Que eu percebi assim um jogo bem posicional, um 4-2-3-1, né? Com muita transição, poucos toques para enfrentar o espaço, uma equipe que rouba, trabalha pouco e já agride o espaço, ora com Honório, ora com Rodrigo Alves, Guilherme Santos que pensa, Henrique Dourado vem nesse serviço de fazer a parede para quebrar uma linha e abrir o espaço para fazer essa movimentação do facão. É um time que tira muito da pressão e já muda o comportamento com uma transição ofensiva. O terceiro gol contra Confiança mostra isso. O Igor Maduro, num campo defensivo, saiu a interceptação, eles se triangularam pelo lado direito, ele entrou pelo corredor do lado contrário, agredindo o espaço. Então foi assim, em 3, 4 toques eles já estavam definindo, né? Eles foram muito assertivos nesse jogo, eles tiveram poucas ações e as que tiveram eles executaram com eficiência no 3-0. Eles sofreram um pouco, o Mikael foi o destaque desse jogo, na questão defensiva, momento de 1-0, ele impediu 1-1, tanto no primeiro tempo como no início do segundo tempo, e o Botafogo conseguiu, através dessa eficiência, matar o 3-0. Esse jogo contra o Náutico, primeiro tempo foi de igual, o Botafogo até com chances ali de abrir o placar, mas o segundo tempo ficou um jogo mais para o Náutico, pelo que eu vi ali, com poucas ações do Botafogo. Até o Zago ressaltou que ele precisa primeiro corrigir, né, a questão, estruturar bem a casinha, né, o defensivo,
e para depois aprimorar essa questão ofensiva. E ele está contente por 2 jogos não ter tomado gols. E isso vai ser gradativo, né, na evolução. Então, uma equipe que não tomou gols em 2 jogos e que tem essa característica, né, de um jogo de pós-perda reagir rápido e de muita transição. Jogadores que jogam com poucos toques na bola, agredindo muito o espaço. Então, a gente tem que buscar neutralizar isso e também nos colocar no jogo também, né? Eu acho que um parâmetro nosso aí do início do jogo contra o CSA é um jogo que me agrada bastante, né? Marcar forte, sair, chegar e também ter essa eficiência, né? De conseguir trazer aquele volume ofensivo em gols, né? Que eu acredito que com o passar dos treinos, o conjunto vai aflorando, as movimentações começam a ficar automáticas, você começa a conhecer o balanço, o movimento, aonde, um exemplo, o Jonathan gosta de receber, aonde vai infiltrar o Carlos Eduardo, ou o lado contrário, quando está invertido o Orlando, aonde ele prefere em cima ou no espaço, quando ele está do lado direito, em cima, para ele ter o enfrentamento, do lado esquerdo no espaço, para ele ter a finalização. Isso ainda, eu acredito que eu vou precisar de mais um ou 2 jogos, para os jogadores, né, se familiarizarem com a característica um do outro, né? Então, acho que define bem o que eu penso para o jogo. Praticamente vai espelhar a plataforma inicial. Boa tarde, professor. Boa tarde. Após a partida contra o CSA, eu acredito até que você tem acompanhado, né, nas redes sociais, o torcedor também ali na arquibancada, cobrando bastante o goleiro Felipe Garcia, né? Muito por conta da falta, porque ele teria demorado para sair, né, e para tentar agarrar a bola. Queria saber como é que você tem acompanhado essas críticas, né, e também sobre a possibilidade de mudanças para essa posição, porque o ABC se dá ao luxo, felizmente, de ter goleiros equilibrados naquela posição. O goleiro, o Pedro Paulo, em 2024, foi praticamente titular a temporada toda, enquanto o Felipe Garcia está sendo escolhido nessa temporada. Como é que você tem acompanhado essas críticas do torcedor, do pessoal ao Felipe Garcia e sobre a possibilidade de mudança? Eu cheguei diante de um processo, na semana que antecedeu a semifinal, existia um retrospecto da equipe, onde o Felipe iniciou com a titularidade, né? E com a minha chegada, não vi um motivo de mudança. Mudar goleiro é muito complicado, né? É uma decisão muito difícil. Porque o goleiro, quando ele perde espaço, dificilmente ele volta. Diferente dos jogadores de linha, que você, dependendo do setor, você varia, você muda, você tira, você volta, sai de um automático ou de um vermelho, perde espaço, entra um, vai bem, ele espera, depois ele volta. O goleiro, quando você toma a decisão, você troca e pronto. Eu acompanho muito Pedro Paulo, desde o Globo, em 2021, que ele foi campeão, quando eu enfrentei pelo América. E depois, no ano passado, o jogo contra nós, fez um grande jogo, pegou um pênalti, enfim. Gosto da característica de Pedro Paulo, como gosto também de Felipe Garcia. Enfrentei Felipe várias vezes pelo Botafogo e pelo Manaus, quando ele esteve no Tombense, um jogador experiente. A decisão da escolha, como foi? Busquei saber. Quando contratou Felipe Garcia, tendo Pedro Paulo no elenco, foi para quê? Para ser o segundo de Pedro? Não, para ser o primeiro. E aí, quem tomou essa decisão? Ney. A escolha foi de Ney Franco. A partir daí o Felipe está jogando. O Pisa chegou, eu dei a continuidade. Qual o motivo de eu mexer no Felipe hoje? Comigo. Esse gol tomava Pedro Paulo, tomava Lucas e tomava Kaique. E tomou Felipe. Qualquer um dos goleiros que tivessem ali ia tomar o gol, a barreira abriu. Eu não posso culpá-lo pelo gol. Entendeu?
Ali qualquer um, a barreira abriu e aconteceu o gol. Não foi uma culpa dele. Aí ele teve a intervenção no primeiro tempo num contra-ataque, fez a defesa e o chute na trave, ele tocou na bola. Aí a bola bateu na rede, a pressão para Pedro jogar. Eu tenho que ter coerência. Eu poderia, talvez, no ambiente pós-final, chamar o Felipe numa conversa transparente com ele, falar: Felipe, a atmosfera está ruim, o ambiente está o externo, eu preciso oxigenar, preciso fazer uma mudança, algo. Nada contra a sua performance técnica e nada com um atleta individual. É uma mudança só para ver o que vai ser o ambiente. Ali seria um momento. Só que optamos em reuniões internas que não seria o correto. Porque não teve uma falha, não teve um motivo. Não teve um motivo. E a gente deu a sequência. E agora a gente tem que entender que Pedro tem que estar preparado para o momento que for solicitado e ele tem que suportar esse externo. É um cara experiente, 37 anos, está bem condicionado, cara que sabe lidar com isso. Talvez se fosse um menino de 21, 22, talvez poderia se abalar emocionalmente. Não é o caso dele. E continua tendo a minha confiança, confiança da comissão, confiança do grupo, né? E é isso que a gente entende, né, para a sequência. Porque qualquer mudança, por causa de um gol que a barreira abriu, não estaria sendo correto da minha parte, mudar por isso. Você entendeu? Talvez, como eu falei, num término de uma competição, para o início da outra, eu tomar essa decisão conjunta com a comissão, base da diretoria, ok, não foi feita, então é entender agora. Vamos dar a sequência. A não ser se vir sequências de falhas, que é o que não está acontecendo. Eu vejo que em São Bernardo ele fez um bom jogo, aqui também, né? E o gol ocorreu diante de um erro na barreira que abriu ali e impediu dele fazer a defesa. Evaristo, boa tarde. Eu queria saber, essas duas rodadas foram muito diferentes, né? Os esquemas que você usou, né? Mais defensivo fora de casa, mais propositivo em casa. Queria saber se você já entendeu a maneira como você quer jogar ou se você vai jogar diferente em casa, fora de casa. E num segundo momento eu queria saber de você também essa sua relação com o Botafogo, se é diferente e enfrentá-los lá. Você tem uma passagem muito interessante por lá, tem mais de 100 jogos pela equipe. Eu queria que você falasse também dessa relação agora, estando do outro lado. Obrigado. Veja assim, eu sou muito da semana e do adversário, né? Eu acho que quando a gente usou a plataforma lá, com o Ian, ela variava entre um terceiro homem, na linha de 5, como também transformava automaticamente para um 4-1-4-1, para um 4-2-4. Talvez caracterize mais defensivo pelo fato do Ian ser mais um zagueiro volante do que um meia, um atacante. Mas a equipe marcou bem lá e conseguiu também situações de criação. Eu acho que quando você está bem equilibrado com uma linha de 3 zagueiros ali, você se torna até mais ofensivo, porque você projeta os alas, você acaba atacando com 5, você faz um 3-2-5, né? Do que propriamente, às vezes, você está com 3 atacantes de origem e talvez você não tenha tanto volume ofensivo. E aqui eu pensei na questão propositiva, pelo que eu vi do CSA, e por estar em casa, falei, se a gente exercer força na saída de bola ali, se a gente encaixar bem Gustavo Nicola em Camacho, com Adeilson e Carlos Eduardo, que são fortes nesse combate, o Alisson fazendo esse falso 9 e a gente por Jonathan com o Orlando, a gente vai conseguir fluir bem nessa saída de bola adversária e conseguir o objetivo que era o gol, né? E daí sim, ler o jogo, 1-0, o adversário vai sair e com velocidade de corredor, a inteligência ali
de Wallace para quebrar, né, para trazer os zagueiros e abrir esse espaço para Carlos Eduardo e Adeilson infiltrar ou servir os dois lados do campo, a gente poderia, né, abrir, além de abrir o placar, conseguir mais êxito no primeiro tempo. Felizmente o gol não saiu, mas me agradou. E agora é ver o que teve de bom lá em São Bernardo, o que teve de bom aqui e achar o ideal. Né? Qual que é o ideal? Voltar ao padrão de São Bernardo, manter o padrão aqui, ou voltar lá com outras peças, manter aqui com outras peças, né? Então é isso que eu estou pensando. A característica do Botafogo é mais próxima do CSA, de uma equipe posicional que faz o jogo de triangulação num corredor e termina lá. Então eles constroem pelo lado esquerdo, termina aqui. Constrói aqui pelo lado direito, termina. Eles vão fazer uma inversão no terço final do campo ofensivo lá. Então fica um primeiro volante, o Gama, quando entra para fazer a construção com 3, ou fica um 4-2-3-1, Thaleson e Gama aqui, um em cada corredor. Henrique Dourado fazendo a referência, centralizado. Rodrigo Alves, perna invertida de um lado, Gabriel Honório, perna invertida do outro. E o Guilherme Santos que faz esse balanço para num jogo mais móvel, que possa vir Camilo para esse jogo, né? Então, assim, eu acho que com um padrão que eu tive aqui com o CSA, eu vou conseguir duelar mais os setores. Eu vou espelhar bem, e aquele duelo de setor. Quem pode mais chorar menos, tanto ofensivo como defensivo. Os corredores, eu tenho que quebrar ofensivamente, tenho que marcar aqui defensivamente. A trinca do meio, Reis, Adeilson e Carlos Eduardo, eu tenho que duelar com Gama, Thaleson e Guilherme Santos, ou Camilo. Se eu mudar um desses 3 aqui, quem entrar? Então a gente vai espelhar muito isso, e que quem tiver mais inspirado e com mais imposição vai fazer o jogo. Então é a leitura que eu estou tendo para esse jogo.